Feliz sábado. A etapa do meu amigo Rubem meio que já acabou, agora começa comigo, não é? O tema que eu vou tratar com vocês tem como título, o subtítulo é o juízo final e o destino do bode emissário, mas eu vou me concentrar na pergunta: quem é o verdadeiro culpado? Mas antes, eu quero dizer uma coisa. Eu creio que os irmãos já perceberam que todas as palestras que foram feitas aqui estão a ser filmadas, estão a ser gravadas. Essas palestras estarão disponíveis, depois de editadas, nesse canal, o canal A Fé Profética. Nós já temos colocado algum conteúdo ali e todas aquelas palestras que foram feitas na Igreja da Parangaba também, elas foram gravadas, serão editadas e disponibilizadas aqui. Essas também que estão a ser gravadas estarão no mesmo canal. Por isso eu vos convido a depois ir lá no YouTube, acessar o canal A Fé Profética, se inscrever, é um canal que está a começar agora, e aí você também pode compartilhar com os seus amigos. Eu quero convidar vocês a voltar com as vossas mentes no tempo. Vamos para uma época onde Deus existia só Deus, ainda não havia os anjos. Houve uma época em que só existia as três pessoas da divindade, sim ou não? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que esses títulos, esses nomes, também só foram dados depois. Eles assumiram esses nomes quando foi estabelecido o plano da redenção. Um disse para o outro: eu te serei por pai e tu me serás por filho. E o outro vai ser o Espírito Santo, aquele que vai revelar o amor do pai na pessoa do filho. Foi um acordo que foi feito entre as três pessoas da divindade. Mas houve uma época em que Deus decidiu criar. E eu não sei como é que foi isso, e não sei quando foi, mas ele começou a criar os anjos, a sua imagem, a sua semelhança. Dentre esses anjos que Deus criou, tinha um anjo que ele era muito especial. Deus deu a ele muita autoridade. Era um anjo que estava responsável pelas questões administrativas do reino de Deus. E é muito interessante porque quando nós estudamos a mensagem do santuário, nós encontramos lá no lugar santíssimo, que é o local onde Deus está, nós temos ali a arca, o propiciatório, e em cima do propiciatório temos dois anjos. E esses anjos são querubins, e a glória de Deus está entre eles. Isso tudo é para exemplificar como é que funciona as coisas lá no céu. Pois bem, Deus criou anjos, mas ele criou anjos por categoria. Existem os serafins, já ouviram falar dos serafins? Isaías capítulo 6, versículo 1 diz que eles têm 6 asas, não é? Existem os querubins, nós encontramos essas imagens, obrigado irmão, no livro de Ezequiel, e também tem os anjos mensageiros. Mas há uma outra categoria de anjos que a gente não fala muito dela. Até porque até um certo tempo atrás a gente tinha uma compreensão equivocada dessa categoria dos anjos, que são os arcanjos. Já ouviram falar dos arcanjos? Eu vou confessar para vocês uma coisa. Há uns anos atrás eu tinha um preconceito em cantar o hino de número 19 do Antigo Inário. O nome do hino é Ao Coro dos Arcanjos. Eu tinha um certo preconceito porque eu achava que só existia um arcanjo. E esse arcanjo é Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 12 diz que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Esse Miguel é um arcanjo. E eles batalharam contra o dragão. Miguel, Jesus. Mas eu ficava, por que é que a igreja adotou um hino que fala de arcanjos no plural, sendo que eu só conheço Jesus? Mas depois eu me deparei com um texto do Espírito de Profecia, onde a irmã White diz que quando houver a celebração celestial dos remidos diante do trono de Deus, música melodiosa reboa pelo céu ao entoarem a melodia destas palavras: digno é o Cordeiro que foi morto e ressurgiu para sempre,
Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins cobridores e serafins gloriosos, recoam o coro daquele cântico de alegria e triunfo, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Então Deus criou esses anjos, todas essas categorias de anjos. Jesus é um anjo? Não. Jesus não é um anjo. Mas sabe o que acontece? É que depois de Deus ter criado todos os anjos, Deus, ele ama as suas criaturas. Ele ama. E ele quer estar muito perto delas. E uma das pessoas da divindade, a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, ele, para estar no meio dos anjos e representar Deus ali com eles, Jesus se fez um anjo. Os irmãos estão entendendo? Ele se fez um anjo. A pergunta: mas ele se fez um anjo de qual das categorias que existia? Ele se fez um anjo da categoria de mensageiros, de querubins, de serafins ou dos arcanjos? Não estão a perceber, eu acho. Vocês estão a perceber a ideia? Não. Existem categorias de anjos. Jesus se fez anjo para estar no meio deles. E Jesus se fez um querubim, um serafim, um anjo mensageiro ou um arcanjo? Um arcanjo. Ele se fez um arcanjo. E ele assumiu o nome de Miguel, que significa aquele que é como Deus. Nenhum outro arcanjo, nenhum dos outros anjos tinha um nome assim. Não poderia ter esse nome, porque diferente dos outros anjos, Jesus não é essencialmente um anjo. Ele apenas se fez um anjo para estar ali no meio deles, porque na sua essência, Jesus, ele é Deus. Ele é Deus, no sentido mais absoluto do termo. Jesus é Deus. Pois bem, só que há um detalhe. Havia um anjo a quem Deus deu muita autoridade para ele. Ele era, abaixo da divindade, o anjo mais proeminente. Aquele que recebia as honras, o respeito dos demais anjos. Ele não recebia adoração. Atenção, ele não recebia adoração. Porque ele não era Deus, era apenas um anjo. Esse anjo se chamava Lúcifer, pelo menos é o nome que foi dado depois, um anjo de luz. Ele estava do lado do trono. A glória daquele Deus Todo-Poderoso irradiava sobre ele. Ele recebia da glória de Deus. Quando ele saía voando pelo universo, ele deixava um rastro de glória. Era o anjo de luz. Só que agora aparece no meio dos anjos um outro anjo. E agora as homenagens, a honra, o respeito começou a ser direcionado para esse outro. Quem era o outro? Miguel. E aquilo começou a gerar no coração de Lúcifer um sentimento estranho. Por que eu digo estranho? Porque nenhum anjo nunca tinha sentido aquilo antes. Ele sentiu ciúme. E então, eu quero que vocês voltem comigo, nas vossas mentes, no tempo para quando tudo começou. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, temos um texto muito conhecido que diz assim: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Aí o texto diz que ele era o quê? Perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era um anjo perfeito, não havia iniquidade nele, não havia nenhuma fagulha, uma mancha sequer de corrupção, mas começou a surgir no seu coração, como falei anteriormente, um sentimento,
uma mancha de corrupção. E eu não sei explicar isso. Se alguém me perguntar, irmão Efraim, como foi que se originou o mal? Eu não sei explicar. É muito difícil para mim. A palavra de Deus chama isso de mistério da iniquidade. Eu não sei como é que da luz surgiu trevas. Eu não sei como é que do incorruptível apareceu a corrupção. Eu não sei. É um mistério para mim. Ele era perfeito até o dia que se achou iniquidade nele. Deus e Cristo sabiam desde o princípio da apostasia de Satanás e da queda de Adão mediante o poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de mediador da criação de Deus, destinado desde a eternidade a ser o nosso substituto e penhor. Antes que o mundo fosse feito, estava combinado que a divindade de Cristo fosse envolta na humanidade. A palavra de Deus diz: corpo me preparaste. Antes da criação deste mundo, antes de tudo isso, um plano foi elaborado. Tudo isso que estava acontecendo no coração daquele anjo, Deus é onisciente, sim ou não? Deus sabia do que ia acontecer. Então Deus já começa a fazer planos para lidar com o pecado, com a novidade. Pecado não existia até então. Pecado era uma novidade nesse contexto, sim ou não? Era uma novidade. Então como é que a gente vai lidar com esse intruso chamado pecado? Vou fazer um plano. É o plano da redenção. A propósito, vocês têm estudado sobre esse plano? Eu vou ler daqui a pouco um texto do Espírito de Profecia, onde a serva do Senhor diz que nós somos obrigados a conhecer duas coisas: o plano da redenção e a história do grande conflito. Então vamos voltar e ver como foi que aconteceu. Um concílio celestial aconteceu, né? E nesse concílio, veja o que diz o texto. Não tinha, prestem atenção nesse texto, é muito importante. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente entender essa primeira sentença do parágrafo. Quando Jesus, que é Deus, ele se fez anjo, isso mudou a essência de Jesus como Deus? Não. Não mudou. Ele continuou sendo Deus. Só que Jesus, ele, quando apareceu no meio dos anjos, aquilo não foi muito bem compreendido. Quem é ele? Por que ele recebe as homenagens dos anjos? Lúcifer começou a fazer esses questionamentos. Mas quem é ele? A divindade, ela estava velada. Exatamente, é a melhor palavra. Por isso é que uma dessas pessoas, ela agora vai no meio dos anjos. E ele se chama Miguel, aquele que é como Deus. E tem um detalhe que eu quero falar para vocês. Nós, os seres humanos, nós romantizamos a história do grande conflito e a história da redenção. E eu, às vezes, fico um pouco incomodado quando eu estou conversando com alguns irmãos adventistas. E o adventismo dessas pessoas é um adventismo romântico. É muito romântico. E a gente segue protocolos. Vamos para a igreja no sábado, porque faz parte do protocolo. Vamos fazer o pôr do sol, culto é protocolo. A gente não entende essas duas coisas, a história da redenção e do grande conflito. Conversamos a respeito de Deus, do ministério dos anjos, do Espírito Santo, mas tudo assim com um tom romântico. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Tudo que Deus fez para me salvar, para salvar você, foi muito arriscado.
havia muitos riscos. Deus se fez anjo, mas depois lá na frente ele não se fez carne, não foi? Para habitar entre nós? Havia a possibilidade de ele cair? Havia. Então havia um risco. Não havia um risco, sim ou não? Se havia a possibilidade de ele cair, porque ele tomou a natureza humana, fraca, poderia ter caído. Louvado seja Deus que não. Ele não caiu, não é porque ele estava predestinado a não cair. Ele não caiu, foi porque a serva do Senhor diz que quando o sol nascia, nunca encontrou Jesus dormindo. Ele já estava em oração, recarregando as baterias para a batalha daquele dia. Se não fosse isso, vocês sabem o que é que acontece, porque muitas vezes o sol nasceu e você estava dormindo, e naquele dia você caiu. Havia riscos, foi muito arriscado. E é exatamente isso que eu quero estudar com vocês, porque eu quero apresentar o Evangelho eterno, não um Evangelho evangélico. Porque o Evangelho eterno, ele não é romântico. O Evangelho eterno conta a história da redenção e todo o risco que Deus assumiu ao estabelecer esse plano e o risco que ele assumiu em executar o mesmo. Quando Jesus se fez anjo, voltando no tempo, ele não mudou a sua essência de Deus. Mas os anjos não perceberam ainda mas como assim? Quem é ele? Detalhe, vou desfazer um pouco do romantismo agora. Os anjos são perfeitos, sim ou não? São perfeitos. Mas houve uma época, lá no início, quando eles foram criados, que até mesmo os anjos, eles eram uns mais ingênuos do que outros. Assim como na nossa esfera existem algumas pessoas que estão um pouco mais à frente do que outras em termos de conhecimento, havia também isso entre os anjos a respeito do seu Criador. Eles estavam estudando a respeito do seu Criador, aquele estudo que nós vamos ter pela eternidade. Alguns estavam mais avançados que outros, sim ou não? Estava. Isso é a realidade. Essa é a história não romântica da redenção e da criação de Deus. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como a sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Os irmãos perceberam? Se foi necessário uma declaração para toda a hoste angelical a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus, é porque essa posição ainda não era bem compreendida pelos anjos. Os irmãos entendem? Sim ou não? Foi preciso um concílio para o pai dizer o seguinte: Miguel, anda cá. Aí Miguel vem. Agora eu vou apresentar para vocês, meus filhos anjos, que ele aqui, apesar de estar no meio de vocês como anjo, ele não é essencialmente um como vocês. Ele estivera comigo desde o princípio, desde toda a eternidade. Vocês são finitos, foram criados por mim e foram criados por ele. Ele é que é o vosso pai, porque o que é que diz o texto bíblico? Tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, foi necessário, para que não houvesse confusão e eles não ficassem com dúvidas a respeito da verdadeira identidade de Miguel, Deus convocou todos eles e disse: ele é Deus. Amém? Eu deixo só ler um texto aqui, irmão, vou lhes dar a palavra. Porque eu quero ler com vocês isso que eu estou falando acontecendo. Olha o que é que diz aqui a serva do Senhor.
o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar, note, a verdadeira posição de seu filho. Perceberam a linguagem? A verdadeira. Ele não é um anjo, ele é Deus. E mostrar a relação que este, Jesus, mantinha com todos os seres criados. Qual era a relação que Jesus mantinha com os seres criados? Era uma relação de pai e filho. Tudo foi criado por ele e para ele. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno existente por si mesmo rodeava a ambos. Em redor do trono reuniram-se os santos anjos, em uma multidão vasta, inumerável, milhões e milhares de milhares. Estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que, da presença da divindade, caía sobre eles. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. Um dos incômodos de Lúcifer era que ele estava do lado do trono da divindade, e Miguel saía aqui do trono, dos conselhos, da divindade que estava velada, interagia com os anjos, entrava, voltava, participava dos conselhos da divindade, interagia com os anjos, voltava, e Lúcifer aqui, mas quem é este? Aí foi necessário esse concílio para mostrar a verdadeira posição do Filho de Deus, que ele estivera com o Pai desde toda a eternidade, e a glória do ser eterno rodeava a ambos. Os irmãos estão percebendo? Sim ou não? Pois bem, agora, irmão. Jesus estava como anjo, participava dos conselhos secretos, só que o texto diz que ele, Jesus, poderia participar. Diz o texto, porque ele estivera com o Pai desde toda a eternidade. Ele faz parte da divindade. Ele que revela as outras pessoas da divindade. Você já percebeu que quando Jesus se fez carne, o Evangelho de João diz o seguinte, né? No princípio, ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá no versículo... e depois diz que e todas as coisas foram feitas por ele, e ele é antes de todas as coisas. Lá no verso 14 dizia, o Verbo se fez carne. Aí tem um detalhe lá no verso que é muito interessante. Eu vou falar disso mais na frente. Vocês têm cuidado com as perguntas, porque senão eu já vou falar o fim da pregação no começo, né? Mas assim, diz lá no texto de João, eu vou adiantar essa parte. João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim, olha. Durante 6.000 anos, 4.000 anos, na época que foi escrito, né, era 4.000 anos, Satanás, ele pintou, ele fez uma caricatura de Deus que não condizia com a realidade. Então, quando Jesus veio a este mundo, ele não tinha como principal objetivo me salvar. Sabia disso? Eu vou ler um texto que diz isso. O principal objetivo de Jesus ao vir a este mundo não era me salvar. Isso ia acontecer também, mas havia um objetivo primário. E o objetivo primário era desfazer essa caricatura que Satanás fez a respeito do caráter de seu Pai. Diz o texto de João capítulo 1, verso 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, ele diz, mas eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, você me faz um pedido como este? Não, Jesus não está dizendo que ele é o Pai, mas Jesus está dizendo, o caráter que você está vendo, a pureza que você está a ver através de mim, é a mesma do Pai. Os irmãos entenderam? Então vamos lá, irmão. Vamos lá. Pois bem,
houve este concílio. Foi declarado diante de todos os anjos quem era Jesus. Jesus é Deus. Então é necessário que agora vocês olhem para Ele como o vosso Criador, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. O que é que vocês acham que aconteceu nesse dia? Que aconteceu esse concílio? Os anjos reconheceram. Olha o que é que diz. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles. Prestem atenção, porque isso daqui é o mistério da iniquidade acontecendo, olha. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho e violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. Ficou tão evidente, tão claro quem era Jesus, que todos os anjos se prostraram, reconheceram a sua supremacia. O próprio Lúcifer também não teve como contra-argumentar contra os argumentos de Deus. E ele se curvou. Mas ele se curvou mas estava acontecendo o mistério da iniquidade. O pecado estava nascendo. E eu não sei como foi que aconteceu isso. Eu não sei, é um mistério para mim. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai e para com o Filho. Não tinha como contraditar a verdade. Não tinha como ir contra esse indizível amor. Ele estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo a sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas o seu coração estava cheio de inveja e rancor. Por quê? Porque Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Nesses conselhos secretos da divindade, onde lá nesses conselhos Deus fazia planos, vocês sabem qual foi um dos planos que Deus fez ali? E que Lúcifer não pôde participar, e isso causou ainda mais rancor no seu coração e ódio em relação a Jesus? A criação do homem. Nesses conselhos aí que acontecia e Lúcifer não entrava, estava sendo elaborado vários planos, e dentre eles estava o plano de criar o homem, a raça humana, a imagem e semelhança do Altíssimo. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus, mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. E ele não aceitava isso. Ele pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Ele aspirava mais. Ele aspirava à altura do próprio Deus. Gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos. Tinha uma missão especial a executar. Ele tinha estado perto do grande Criador. E o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente sobre ele. Dentre todos os anjos, ele era que recebia mais luz vinda do trono de Deus, porque ele estava mais próximo. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com grande entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante. Ele começou a olhar para si mesmo. Ele não era um anjo de luz. E ele começou a dizer, mas eu também sou belo e brilhante.
Por que devia ser Cristo assim honrado? E eu não? Depois do concílio realizado por Deus, onde os anjos todos reconheceram a supremacia de Cristo, depois que termina, os anjos agora parece que voltam para as suas atividades, no governo, no reino celestial. Só que Lúcifer agora ele vai convocar os anjos para um outro concílio, o concílio de número 2. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo, dissimulando o seu real propósito, convocou os exércitos angelicais. Ele introduziu o seu assunto. Qual era o tema do assunto? Era ele mesmo. Como alguém agravado, ele relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Isso é verdade? Deus prejudicou a Lúcifer, aquele anjo perfeito? Não. Deus não estava dando preferência a Miguel em prejuízo dele, não. Deus estava dizendo para eles que Miguel era Deus. Miguel era alguém que estivera com o Pai por toda a eternidade e que tudo foi criado por ele e para ele, inclusive eles foram criados por ele, por Miguel. Contou que dali em diante, toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim. Ele disse assim, olha, agora vocês vão ver. Miguel vai estabelecer um governo em que ele vai criar leis e vocês vão ter que serem a partir de agora escravos. A vossa liberdade vai ser agora jogada por terra. E ele começou a pintar uma caricatura totalmente diferente da realidade, porque o governo de Deus é baseado em pureza e em justiça. Pois não havia sido posto sobre eles um governador, a quem deviam de agora em diante render honra servil? Vocês agora não têm um governador, que é Miguel? Pois daqui para frente a liberdade de vocês chegou ao fim. Declarou que os tinha reunido ali para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles. Ele estava dizendo, olha, eu não vou aceitar o governo de Miguel, ele está invadindo os meus direitos, e eu vou lutar pelos meus direitos, e não só pelos meus, mas pelos de vocês também. Agora imagina os anjos ouvindo aquilo. Isso tudo era novo. E como eu disse antes, havia anjos que estavam mais preparados para ouvir algo daquele tipo, e outros não. Que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Agora surge uma outra proposta de governo. Vocês estão percebendo? Havia um reino, que era o reino de Deus. E Deus é o rei. Mas agora Lúcifer está oferecendo um outro governo. Há um outro governo agora lutando pela supremacia, querendo subjugar o outro. O que é que os irmãos acham que aconteceu nesse dia? Os anjos estavam ouvindo ele. E eu estou assistindo aqui vocês, né? Eu consigo olhar para vocês aqui. E alguns fazem assim, olha. Outros fazem assim, ó. Eu acho que lá naquele dia tinha anjos fazendo assim, ó. E outros. Só que os anjos leais se apressaram. Não pode ser. Nós temos que falar isso para Miguel. Como que se Miguel não fosse onisciente? É por isso que eu digo que os anjos estavam naquele processo ainda de conhecer mais a respeito do seu Criador. Olha o que é que diz o texto. Os anjos leais apressaram-se a relatar ao Filho de Deus o que acontecera entre os anjos, aquele concílio de Lúcifer.
acharam o pai em conferência com seu filho amado para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos leais, a autoridade assumida por Satanás podia ser para sempre retirada. Deus já estava providenciando como era que ia resolver a questão. Deus nunca foi pego de surpresa. O grande Deus, ele podia fazer o seguinte: podia de uma vez lançar do céu este arco enganador. Podia ou não? Deus não podia fazer cair um raio e acabar logo com ele. Só que o problema é que ele já tinha colocado várias dúvidas. Alguns anjos já estavam, mas será que é isso mesmo? Será que Miguel ele é capaz de uma coisa dessas? E começou a haver aquela dúvida. E Deus também, pela sua onisciência, sabia o que se passava na mente individual de cada um dos seus anjos. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem a sua força e poder com seu próprio filho e seus anjos leais. Nesta batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado e seria manifesto a todos. Deus não queria destruir já de imediato Satanás. Ele queria dar uma oportunidade. Uma oportunidade para, primeiro, ele apresentar os seus argumentos. É como se estivéssemos vivendo num período de eleição. Aí está ali 2 partidos. Só que não é partido, era uma monarquia. Deus é o rei. E está agora alguém propondo um outro reino. Porque ele diz que esse que já está é injusto. Então venha e faça, mostre as provas. Mostre então o que é que há de errado. Então nós chegamos então na guerra que houve no céu. Primeiro houve uma batalha de argumentos. Diz o texto seguinte: todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse para sempre decidido. Satanás ousadamente fez saber a sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Perceba que houve interação, houve uma conversa, houve um debate. Permaneceu orgulhoso e instando que devia ser igual a Deus. E olha o que é que ele queria. Ele queria ser introduzido a conferenciar com o Pai e entender os seus propósitos. Miguel não fazia isso. Ele não entrava nos conselhos do Pai e saía. Ele queria fazer a mesma coisa. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria que de toda a família celestial e mesmo de Satanás que ele rendesse implícita e inquestionável obediência, mas que ele tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então Satanás exultantemente apontou, note, ele apontou aos seus simpatizantes, guarda a expressão, simpatizantes, quase a metade de todos os anjos. Então perceba que ele tinha muitos fortes argumentos, de maneira que quase 50% de toda a família celestial estava simpatizando com a forma de governo que ele estava a oferecer. Mas irmão Efraim, a Bíblia diz que foi a terça parte dos anjos que caiu do céu juntamente com ele. É verdade. É que os anjos leais conseguiram convencer uma boa parte dos anjos que estavam simpatizando com Lúcifer. E aí eles voltaram e ficaram nas fileiras do Senhor, reduzindo-se assim o número à terça parte. Quase a metade de todos os anjos. Satanás apontou para eles e disse: estes que estão comigo, expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender o seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. Vou tomar então o trono pela força. E houve batalha no céu.
Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Aí uma vez alguém me disse, mas essa batalha foi literal? Foi literal. Aí porque, mas é que o termo usado no grego, a palavra grega, polemos, significa polêmica, debate. É verdade. Só que a mesma palavra aparece em Mateus 24, quando Jesus diz que nos últimos dias haverá guerras e rumores de guerras. É a mesma palavra, polemos. É guerra mesmo. Eu não sei descrever como é que isso aconteceu. Eu só sei que os anjos têm espadas flamejantes, não tem? E um grande amigo meu, que alguns aqui conhecem, ele uma vez estava comigo, estávamos dormindo do lado um do outro. Ele estava ali, eu aqui, a gente ficava conversando. Aí ele disse assim, Efraim, sabe aquele filme A Guerra nas Estrelas, Star Wars? Eu acredito que aquilo ali foi inspirado no que aconteceu aqui nesse episódio. E lá naquele filme, quando eles lutam, eles têm uns bastões assim que tem uma luz, né? Aí esse meu amigo dizia, olha, os anjos tinham espadas flamejantes. Enfim, estou aqui só a ilustrar um pouco, mas eu não tenho a mínima ideia de como é que foi essa guerra. Eu só sei de uma coisa, Miguel prevaleceu. Nos argumentos e também na guerra. O que foi que aconteceu em seguida? A batalha que houve no céu. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Onde é que ele queria estabelecer o trono dele? Onde que era? Nas alturas, mas geograficamente falando aqui nesse texto, o que é que diz aí? Aos lados, qual era o lado? Norte, sul, leste, oeste? Aos lados do norte. O que é que tinha lá do lado do norte que ele queria tanto? Salmo 48, verso 1 e 2. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus e no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Era ali que ele queria ficar, na cidade do grande Deus, e ser adorado e ser semelhante ao Altíssimo. Mas ele foi expulso. E ele ficou aí, vagando pelo universo. Enquanto ele vagava pelo universo, Deus estava se preparando para dar forma a este mundo. Mas antes de eu falar sobre isso, como foi os sentimentos que Satanás passou a experimentar depois da queda? Satanás estava espantado agora ante a sua nova condição. Sua felicidade acabara. Olhava para os anjos que com ele outrora foram tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Antes de sua queda, nenhuma sombra de descontentamento tinha turbado sua perfeita alegria. Não existia tristeza. Mas agora a tristeza estava sendo experimentada, esse sentimento da tristeza. E automaticamente os semblantes mudam. E agora Satanás estava vendo isso pela primeira vez. Ele que antes contemplara os anjos em perfeita alegria. Agora tudo parecia mudado, diz o texto. As faces que tinham refletido a imagem de seu Criador estavam melancólicas e em desespero. Conflito, discórdia e ásperas recriminações existiam entre eles. Antes de sua rebelião, esses acontecimentos eram desconhecidos no céu. Satanás agora observava os terríveis resultados de sua rebelião. Tudo novidade. A hora dos alegres e felizes cânticos de louvor, nós não temos a hora do culto? Será que lá também não tem a hora do culto? Tem.
E quando chegou a hora do culto, e os anjos começaram a cantar louvores a Deus, ele ouviu. Eu acho que ele ficou se perguntando assim, mas quem será agora que está a dar o primeiro tom? Porque antes era ele. Quem será agora que está no meu lugar? A hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e seu amado Filho chegara. Satanás tinha dirigido o coro celestial, tinha ferido a primeira nota. Então todo o exército angelical havia se unido a ele e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e a seu Filho amado. Mas agora, em vez de suaves notas musicais que ele cantava e ouvia dos anjos no céu, ele agora ouvia palavras de discórdia e ira que caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Onde estava? Não era isso tudo um horrível sonho? Fora lançado fora do céu? Os portais do céu nunca mais se abririam para admiti-lo. Aproximava-se a hora de adoração, quando brilhantes e santos anjos se prostravam diante do Pai. Não mais se uniria em cântico celestial, não mais se curvaria em reverência e santo temor ante a presença do eterno Deus. Isso foi tudo o que Lúcifer e os anjos que o seguiram experimentaram. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, o que aqui diz o texto? Ele se arrependeu. Isso é bom ou é ruim? O que é que os irmãos acham? Nós não temos que se arrepender dos nossos erros? Dos nossos pecados? Sim ou não? Mas será que ele se arrependeu de verdade? Ele se arrependeu de ter perdido a sua posição? Ou ele se arrependeu de ter magoado, ferido o seu Criador? Ele se arrependeu e desejou ser reintegrado no céu. Diz o texto que ele até estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada. Mas não. O céu não devia ser colocado em risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta. Sabe por quê? Pois o pecado originou-se misteriosamente com ele. E dentro dele estavam ainda as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Parece muito bonito. Quando alguém chora aqui da frente, através daquelas músicas emotivas e de alguma outra coisa parecida, não significa que é Deus que está agindo. Atenção, não significa que é Deus que está agindo. Esaú buscou a Deus com lágrimas, mas não o encontrou. Os irmãos perceberam, Satanás se arrependeu, Satanás chorou, mas dentro dele estavam as sementes da rebelião. É estranho, um choro que vem de alguém que tem dentro de si as sementes da rebelião. Satanás treme ao contemplar agora a sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. O anjo do céu, nesse momento, está o quê? Passando. Ele vê o anjo passando, e o que é que ele faz? Chama o anjo. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. E isto lhe é concedido. Então, relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Detalhe. Uma pergunta. Vocês acham que os anjos que ficaram no céu, eles tinham saudades de Lúcifer? Sim. Tinha. Muita. Lúcifer era amado ou não? Era um irmão dos outros anjos. Quantas vezes eles não se juntaram para adorar o seu Criador?
Quantas vezes eles não conversaram entre si, se abraçaram talvez, riam ou conversavam, não de forma pecaminosa, mas naquela alegria que reinava no céu. Havia saudades, eles estavam sentindo falta. Eu vou dizer para vocês, quando alguém que eu conheço, que eu amo, que adora a Deus comigo, e aí depois eu descubro que ele saiu da igreja e foi para o mundo, foi lá para fora, eu me entristeço. Vocês não? Não é um motivo de tristeza, de angústia. A gente faz de tudo para poder trazê-lo de volta, porque a gente sabe que aqui é a casa de Deus. Aqui ele está mais seguro. Inclusive, vou compartilhar com vocês o que aconteceu semana passada comigo. Quando eu estava em Bragança, que é uma cidade que fica no norte de Portugal, eu fiquei ali por mais de um ano como um ancião ali daquela igreja. Era uma igreja que a maioria dos membros eram jovens. E havia lá um jovem muito participativo, muito interessado. Chegou a pregar uma ou duas vezes. Só que teve um dia que ele me chamou, pediu para conversar comigo. E ele disse assim: mas Efraim, eu vou sair da igreja. Aí eu: o quê? Como assim? Peraí, repete que eu não entendi. Não, eu vou sair da igreja, não dá mais para mim. É que eu não falo da minha vida para vocês, mas eu estou em pecado, eu não estou em paz com Deus. Mas irmão, o que é que eu posso fazer por ti? Vamos orar aqui. Chamei ele para orar. E eu disse assim: não, antes de você tomar uma decisão dessa, primeiro vamos marcar um dia e conversar só nós os dois. Marcamos o dia. Eu fui lá para a igreja, sozinho, fiquei lá no escritório. Depois ele chegou, no horário marcado, bem arrumadinho, como se estivesse a vir para o culto. E conversamos ali por um bom tempo. E no final ele disse: não, irmão Efraim, não tem como. Eu já tomei minha decisão e eu sei que estou condenado ao inferno. Aí chega num ponto que eu não está mais no meu, eu já não sei mais o que fazer. Eu apenas tenho que dizer o seguinte, né? Olha, Deus propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tu vivas. Aí ele: não, irmão, mas eu sei que eu estou condenado ao inferno. Eu vou seguir esse caminho. Tá bom. Nunca mais falei com ele. Nunca mais o vi. Ele desapareceu. Passou-se 2 anos. Naquele dia que ele saiu, disse: olha, eu vou orar por ti. Nunca vou te esquecer. Terei sempre você nas minhas lembranças e orações. 2 anos. Semana passada, eu recebi essa mensagem aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Semana passada, eu recebi essa mensagem. Boa noite, irmão Efraim. Estava eu, Rubem e o outro palestrante que estava com a gente lá na igreja Parangá. Boa noite, irmão Efraim. Muito obrigado pela... Boa noite, irmão Efraim. Obrigado pelas orações, irmão. Neste momento, encontro-me a ter estudos bíblicos na igreja do Barreiro para rebatizar. Grande abraço. E eu fiquei muito feliz, até me emocionei quando eu entrei para o quarto, porque se passou 2 anos, e aí ele mandou uma mensagem, praticamente dizendo, né? Estou voltando para a igreja. Isso não é uma bênção? Eu acho que a gente nunca deve desistir, né, de ninguém. Ele percebeu que tudo o que eu podia fazer por ele, eu fiz. Parece que aquilo ficou na sua memória. Ele guardou aquilo. E agora ele lembrou. Eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras pessoas a receber essa notícia. E louvado seja Deus por isso. Exatamente. Satanás, ele viu esse anjo passando e pediu uma entrevista com Cristo e foi concedido. Então ele relata agora para Jesus, irmãos. Está a ter um diálogo entre Lúcifer e Jesus.
E os anjos estão assistindo tudo aquilo. Imagina os anjos que estão com saudades de Lúcifer, dos outros anjos, eles ficam naquela expectativa, será que Jesus vai recebê-lo de volta? Ele é nosso irmão, ele quer voltar. Será que Jesus vai recebê-lo de volta? E agora? Então, ele o chama e suplica uma entrevista, é concedido. Então ele relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Estava disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe como pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido no céu. Os anjos leais ficam assim, mas meu Deus, por quê? Lúcifer está chorando, está arrependido, meu Deus, por que o Senhor não vai recebê-lo? Jesus falou isso como pensamento de Deus. Jesus sabe o que está lá dentro de Lúcifer, esses anjos não sabem. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele, porque as sementes da rebelião ainda estavam nele, mas os anjos não conseguiam ver. Mas eles amavam Lúcifer, e é por isso que até lá na cruz eles não entendiam plenamente as coisas, e só lá na cruz é que aí eles começam a perceber a gravidade da situação, e aí é só ali que Lúcifer perde a simpatia dos anjos. Pronto. Já está dado o veredito, você nunca mais será recebido. Então agora Deus vai executar os seus planos. Um dos planos era o quê? Fazer o quê? Criar quem? O homem. Seus seguidores foram procurá-lo, e ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos. Satanás começou a falar dos seus planos para os anjos que estavam com ele. Os planos eram para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Entenderam o plano? Deus fez um plano lá que ia criar um homem, aí teve também a esposa daquele homem, que era Eva. Vamos fazer o seguinte: vamos fazê-los pecar. Porque uma coisa era certa: Satanás, ele tinha um conhecimento até certo ponto do caráter de Deus. Ele sabia que Deus era amor. E caso seus filhos, Adão e Eva, viessem a cair, Deus iria providenciar um meio para recebê-los de volta. Deus iria, através da sua misericórdia, perdoá-los, providenciar alguma coisa. Aí a ideia era: se Deus for perdoar eles, eu vou entrar na frente e vou dizer, perdoa a mim também. Espera aí, que governo é esse? Onde é que está a justiça do teu reino? Tu vais perdoar estes e eu e os meus anjos ficam de fora. Que governo é esse? Aí o que é que acontece? Sabe por que é que Satanás, só um detalhe, quer arrebatar Adão e Eva? E depois eles ficam até... Satanás odeia a gente, sabia? Ele odeia a raça humana. Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e não alcançou eles. Ele ficou com ciúmes, porque quando foi feito o plano para nos criar, ele não participou. Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado
sobre a formação do homem, e porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Parece até que a culpa foi da gente, né? Ele estava com ciúmes porque não participou do plano que Deus fez de nos criar. É necessário entender, irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês. O que eu estou conversando com vocês é a respeito da origem do grande conflito, do plano e da história da redenção. E a serva do Senhor diz que o estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e bem assim, a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central. Qual é o tema central? Do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear a sua operação através dos relatos da história e da profecia até a grande consumação. Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana. Sabe o que eu quero dizer para vocês com esse texto? É que cada atitude sua, cada pensamento, cada palavra está dizendo de que lado do conflito você está. O seu comportamento durante o dia a dia diz de qual governo você faz parte. De qual desses dois princípios antagônicos você é súdito. Como em cada ato de sua vida, ele próprio revela um ou outro daqueles dois princípios antagônicos, e como quer queira, quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Os irmãos estão a perceber, mais ou menos? Sim, já estão cansados? Diante de todo esse grande conflito, o caráter de alguém foi posto em causa. O caráter, o governo, um governo foi posto em causa, e é o governo de Deus. Sendo assim, Deus ele está sentado no banco dos réus. Os irmãos estão entendendo? Deus está sentado, ele está sendo acusado por Satanás. E sabe uma coisa, irmãos, é que eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu sempre passava por alguns versos ali que já até a gente já sabe de cor. Mas há um texto bíblico que eu nunca tinha entendido plenamente. E eu me impressiono como é que aquele homem que vivia 2000 anos atrás, chamado João Batista, já tinha esse conhecimento profundo a respeito dessa guerra, desses dois princípios antagônicos que é a luta pela supremacia. Em João, no capítulo 3, diz assim, olha, João 3, aqui em João capítulo 3, João foi tentado a sentir ciúmes e inveja de Jesus. Porque os seus discípulos chegam para João Batista e dizem assim, olha, aquele que tu batizaste lá no Jordão, ele também está batizando. E o ministério dele está crescendo. As pessoas estão saindo daqui e indo ter com ele. E agora aqui com a gente não tem quase ninguém. Aí João Batista diz o seguinte, né? No capítulo 3, versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Esposa, a igreja. O esposo, Jesus. Se aquela multidão de pessoas que estava conosco agora estão indo ter com Jesus, é porque a esposa está indo ter um encontro com o esposo. Eu, João, eu sou apenas o amigo do esposo que estava preparando o caminho para esse enlace. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Se Jesus está chegando e a igreja está indo ter com ele, assim pois, já este meu gozo está cumprido.
É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas foram todos os judeus que aceitaram Jesus? Não. Mas uma boa parte aceitou. E olha o que foi que... Ao essas pessoas aceitarem o testemunho de Jesus, elas estavam a fazer alguma coisa com aquela atitude. Olha o que é que estava a fazer. Verso 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Como assim? Deus não já é verdadeiro? Mas o João está dizendo, olha, há dois governos lutando pela supremacia. Um diz que esse governo de Deus é um governo injusto, tirano. Mas, quando Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus o revelou. E aqueles que aceitaram o seu testemunho, confirmaram com essa atitude que desses dois governos, esse é que é o verdadeiro. Os irmãos perceberam? Amém? Por isso, esse texto que diz que todas as nossas atitudes e escolhas, elas estão dizendo de que lado do conflito eu estou. As minhas atitudes estão confirmando ou não que o governo de Deus é o verdadeiro em relação ao governo proposto por Satanás. Mas Deus ainda está no banco dos réus. Ele está sendo acusado. E há um texto bíblico que fala isso. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. As palavras de Deus foram confiadas primeiramente a quem? Aos judeus. Eles aceitaram, eles fizeram jus ao chamado de Deus? Não, não fizeram. Falharam. E por que eles falharam? Quer dizer que Deus é que é injusto nesse conflito? Não. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Quem é que vai vencer quando for julgado? Quem é que está sendo julgado nesse texto? O que é que os irmãos acham? É Deus. Custa, não é dizer isso? Como assim? Deus é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Mas nós estamos falando de um grande conflito. E o seu governo foi posto em causa. E por isso ele está sendo julgado. Ele está no banco dos réus. E quem vai dizer que ele é inocente sou eu e você. Como? Guardando os seus mandamentos. Porque depois do que aconteceu na cruz, Satanás ele criou um outro argumento para tentar colocar o governo de Deus em causa. E o argumento é que esses aí, os teus seguidores, os cristãos, eles não conseguem, na natureza humana, guardarem os mandamentos. Mas nós, se guardamos os seus mandamentos, estamos provando que ele é mentiroso. E com essa atitude, estamos dizendo que o governo de Deus é o governo verdadeiro. Satanás põe em causa o caráter de Deus. O povo de Deus tem sido, em muitos respeitos, muito faltoso. Satanás possui um exato conhecimento dos pecados que ele os tentou a cometerem. Satanás conhece os meus pecados, irmãos. E ele conhece os pecados de vocês. E ele apresenta esses pecados como exageradamente graves, declarando: ai Deus, há de Deus banir-me e aos meus anjos de sua presença, e contudo recompensar os que são culpados dos mesmos pecados. Deus me baniu, expulsou todos os anjos que simpatizavam comigo e vai receber o Efraim, vai receber o Rubem, a irmã Irani e vocês todos, pessoas que cometeram coisas terríveis também. Não, Deus, o teu governo não pode ser justo desse jeito. O teu governo não pode estar fundamentado em justiça. Como é que isso é possível?
Como é que tu podes perdoar essas pessoas e não me perdoou também? Como é que tu podes perdoar essas pessoas e ao mesmo tempo ser justo? Aí nós vamos para um texto lá em Romanos. Aqui, Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados, perdoados. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar o quê? A sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como assim? Como é que tu vai banir a mim e vai receber a estes que cometeram terríveis pecados e ao mesmo tempo ser justo? Aí vem Paulo e diz, ele não é apenas justo, ele é o justificador também. Como é que a gente entende isso? Vou dar um exemplo. Eu estou a dirigir o carro aqui em direção à minha casa. E no meio do caminho eu cometo uma infração de trânsito. Eu sou culpado? Sim. Eu cometi a transgressão. Sou culpado. Aí eu fui parado pelo agente de trânsito. E ele me para e ele vai ter uma conversa comigo e eu peço desculpas. Eu peço perdão. Ele não pode fazer muita coisa, não é? Eu sou culpado. Mas aí o que acontece? Ele vai dizer o seguinte: tudo bem, então vai embora, vai embora. Isso é justo? Hã? Não. Para que toda essa situação haja nela justiça, ele precisa fazer o seguinte: se ele se compadeceu de mim, ele vai dizer diferente, vai dizer assim, tudo bem, eu vou pagar a tua multa. Aí ele pagando a minha multa, eu fui perdoado, e aí aquele que me perdoou, ele continuou sendo justo, e ao mesmo tempo justificador. Deu para perceber mais ou menos? Ele foi justo e justificador. Jesus, ele é justo. O seu governo não foi alterado quando ele morreu por mim. Porque o fato de ele morrer por mim o torna não apenas justo, mas o justificador também. Perceberam? Satanás diz, não podes, ó Senhor, isso fazer com justiça. O teu trono não se achará baseado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada sentença contra eles. E foi pronunciada uma sentença mesmo. Só que é a multa. Só que ele pagou. A sentença recaiu sobre ele. O castigo que era de vocês e era meu, recaiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Ele foi quem suportou no meu lugar. Qual é o propósito do plano da redenção? O plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Lembra que eu disse que quando Jesus veio, o plano primário não era a salvação do homem? Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste mundo pequeno pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Era esse o plano primário. Era destruir o governo proposto por Satanás. Para este resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre os entes de outros mundos, bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador, quando precisamente antes da sua crucifixão ele disse, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E o ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo, justificaria a Deus e a seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes da crucifixão, ainda havia simpatia da parte dos anjos em relação a Lúcifer.
Ele era o príncipe desse mundo. Ele enganou Eva. Ele incitou os nossos primeiros pais a pecarem. E quando Adão pecou, ele deu o governo deste mundo para Satanás. E ele passou a ser o mordomo, o príncipe deste mundo. Quando Jesus veio e morreu, Jesus arrebatou o governo deste mundo para ele. Não é mais de Satanás. Ele agora foi expulso do céu definitivamente. Por que assim? Então, por que isso, irmão Efraim? Então quer dizer que ele tinha acesso ao céu? Tinha. Lembra do livro de Jó? Quando os filhos de Deus se reuniram para se apresentar perante o Senhor, foi Satanás também entre eles, e Deus pergunta: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, eu estou vindo lá do meu reino, do meu governo. Mas aí Deus diz: peraí, não são todos os que estão lá que são teus súditos. Não observaste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Olha que ele não te pertence, ele é meu. E ninguém há na terra como ele. Isso não é muito forte? Não há ninguém na terra. Havia outros servos de Deus. Aqueles amigos de Jó eram servos do mesmo Deus de Jó. Mas ninguém se comparava a Jó. Mas agora, ele não pode mais se apresentar perante os filhos de Deus. Porque quem se apresenta como governador deste mundo hoje é Jesus. Ele é que é o governador. Ele arrebatou de Satanás. Eu vou caminhar para o fim. Eu prometo, irmãos, que eu vou terminar. Vocês já estão cansados? Teria muita coisa para conversar. Porque eu estou indo lá para o começo. Agora eu já estou chegando na crucifixão. Mas ainda falta o fim. O tema que eu escolhi para hoje é o destino do bode emissário. Tudo isso que eu estou falando para vocês está retratado no ritual do santuário. Não parece, mas está lá. Como foi que o pecado se originou? Se originou no coração de um daqueles anjos que estava lá no lugar santíssimo. Não tem lá a arca, o propiciatório e os anjos? Começou ali o pecado. Como é possível, meu filho? Começou no lugar santíssimo. Pois é. Pois começou lá. Como é que Deus vindicaria o seu caráter? Foi através da cruz. A cruz é uma revelação aos nossos sentidos revoltados da dor que o pecado desde o seu início acarretou ao coração de Deus. Cada desvio do que é justo, cada ação de crueldade, cada fracasso da natureza humana para atingir o seu ideal traz-lhe pesar. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E deixa eu ir mais para frente. Quando Cristo é crucificado, Satanás perde a simpatia dos anjos. Satanás viu que estava desmascarado lá na cruz. A sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Desraigou-se Satanás da simpatia dos seres celestiais. Daí em diante a sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Então veja, aqueles irmãos, que os anjos perderam, os outros anjos, etc., que eles amavam, não é que eles passaram a odiar dali para frente, mas não. Agora ficou claro, realmente não tem remédio para eles. Não dá mesmo para recebê-los de volta. O Miguel tinha razão quando não quis recebê-los de volta lá no começo, lá no início. Perdidas as simpatias, o Filho de Deus veio ao nosso mundo como homem para revelar-nos que o homem pode observar a lei de Deus. Satanás, o anjo caído, declara que nenhum homem seria capaz de guardar a lei de Deus após a desobediência de Adão. Por que eu estou a ler esse texto? É porque Jesus reivindicou o caráter de Deus diante de todo o universo na cruz. Agora poderia Satanás então ser destruído? O que é que os irmãos acham? Já cumpriu, Jesus já mostrou quem era Satanás, ele foi desmascarado. Os anjos agora não têm mais aquela simpatia que tinham antes. Só que agora Satanás ele tem um outro argumento. O argumento é:
Os homens não conseguem guardar a lei de Deus. Só que Jesus mostrou que, olha, eu me fiz homem e o Efraim é homem. Então eu, como homem, consegui guardar os mandamentos do Senhor. Então, Efraim, tu também és homem. Tu também podes. Só que para isso tu tem que se valer de todos os recursos que eu usei para poder ser um vencedor. E aí, se você se valer desses recursos, você se tornará um vencedor também. E Apocalipse 3 diz, eu vou ler amanhã, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Satanás alegava ser impossível para os seres humanos guardarem a lei de Deus, e a fim de provar a falsidade dessa alegação, Cristo deixou seu elevado comando, tomou sobre si a natureza do homem e veio à terra para colocar-se à testa da raça caída, com o objetivo de demonstrar que a humanidade poderia enfrentar as tentações de Satanás e vencê-las em Cristo. Ainda falta uma coisa acontecer para que Jesus venha a este mundo. Jesus não reivindicou o caráter de Deus diante do universo? Sim ou não? Sim. Mas agora falta o seu povo. Agora está nas nossas mãos. E depois destas coisas de 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Lembra lá de Apocalipse 7? De 4 anjos que estão a segurar os 4 ventos para que não sopre sobre árvore alguma. As árvores são os servos de Deus. Até que Deus tenha assinalado nas testas os seus servos. São estes servos que vão reivindicar o caráter de Deus diante do universo. E eu quero ser um deles. E vocês também precisam ser. E como é que isso vai acontecer na prática, essa reivindicação? É vocês guardando os mandamentos do Senhor, do jeito que Deus pediu para que assim fizesse. Então aquela acusação de que é impossível guardar, será jogada por terra. Será provado para este mundo e para todo o universo celestial que nós em Cristo podemos ser muito mais do que vencedores. Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel. Do Israel aqui, somos nós. E não será achada, porque nós fomos purificados do pecado. E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. A igreja vai passar por uma sacudidura, mas o remanescente que vai ficar, a sua iniquidade foi perdoada e não vai mais ser encontrado pecado em Israel, no nosso Israel moderno. E agora é o último texto. Vocês acreditam que essa graça que está disponível para todos um dia ela vai acabar? Sim ou não? Quando a famosa porta da graça se fechar, então já não tem mais jeito. Essa imagem de porta se fechar, ela é extraída da história de Noé, da arca de Noé. Porque Jesus nos diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé tinha uma arca, e só quem podia se salvar eram aqueles que entrassem na arca. Depois que a porta fechasse, não podia mais ninguém entrar. Assim como foi naqueles dias, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então a porta da graça vai se fechar. Eu não sei quando, mas eu sei que quando isso acontecer, vai começar o que Daniel 12 chama de um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que há nação sobre a terra. E os servos de Deus selados com o selo do Deus vivo, que irão enfrentar esse tempo de angústia, são os 144 mil. Já ouviram falar dos 144 mil? Sim ou não? Como é que... Não? Eu pensei que tinha ouvido. Não. E como que é o caráter daquele povo? Apocalipse 14 diz que eles são irrepreensíveis e na sua boca não se achou engano. Eles vão estar enfrentando o tempo de angústia. E sabe o que é que significa essa angústia? É que é o seguinte.
Pergunta: os 144 mil são pecadores, sim ou não? Eles já cometeram pecados, não é? Mas no tempo de angústia, eles não podem pecar mais. Eles não têm mais um mediador entre eles e Deus. Porque Jesus agora, ele tirou as vestes de sumo sacerdote, veste as vestes reais, e está se preparando para subir na nuvem, que são os anjos, e vir a esta terra para nos buscar. E nesse período eles não podem pecar. Só que Satanás vai assaltá-los e vai tentá-los, vai trazer à lembrança todos os pecados que eles cometeram no passado, como que se esses pecados fossem do presente. E então virá aquela sensação: meu Deus, será que eu fui mesmo perdoado? Porque os meus pecados estão diante de mim. Satanás está lançando-os constantemente na minha face. Será que eu vou vacilar na fé agora? Será que eu vou me entregar a essa angústia, achando que sou um pecador e, consequentemente, me entregar àqueles pecados que está vindo agora à minha mente? Eu não sei o quão profundo isso vai ser. Eu só sei que o texto bíblico diz que foi um tempo de angústia. Será um tempo de angústia, qual nunca houve. Só teve alguém que experimentou, uma angústia assim. Ou até pior, foi o nosso Salvador. Quando ele esteve neste mundo, e ele esteve ali no Getsêmani, e todo o pecado da humanidade estava sobre ele, os meus pecados que eu cometi, os pecados das pessoas que viveram antes de Jesus, os pecados das pessoas que viveriam para frente, todos estavam sobre um. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando eu lembro dos meus pecados, que eu até tenho pavor e me dá vontade de chorar quando eu lembro, eu fico apoderado de uma grande angústia. E aí eu fico: meu Deus, imagina esses meus pecados que causam tanta angústia em mim, somado com os pecados de vocês e de toda a humanidade sobre um. Foi muito forte. E Jesus morreu foi por causa dos meus pecados, porque os meus pecados eram tão pesados que transpassou o seu coração, e quando ele estava na cruz, o seu coração explodiu. Obrigado, meu Deus, por ter feito isso por mim e por vocês, não é? Estamos aqui, nos preparando para a próxima etapa, que um dia ele vem nos buscar, e aí ele vai ver o resultado dos seus trabalhos, o resultado do que ele fez na cruz. Satanás, irmãos, para eu terminar, ele ainda tem uma única carta na manga dele. Ele só tem uma. E lembre-se que eu estou falando para vocês o evangelho eterno, e ele não é romântico. Porque o evangelho romântico diz: a vitória já está alcançada e tudo. E é verdade até certo ponto. E que carta é essa? Ela está retratada na mensagem do santuário que o Rubem passou nesses dias para vocês, dando um foco mais na questão espiritual, não foi? Quando nós estudamos a mensagem do santuário, a gente diz: a pia representa o batismo, o altar de sacrifício representa a cruz, porque o cordeiro era morto sobre o altar, e Jesus não foi morto assim no chão, ele foi levantado da terra, não é? Tudo representa e aponta para Jesus. Quando a gente entra lá dentro do primeiro compartimento, encontramos as mesas com os pães. Jesus é o pão, Jesus é a luz do candelabro, porque ele diz que é a luz do mundo, e pronto. Aí tem ali a arca da aliança, onde está a lei de Deus, que é a lei do seu governo. Tem o dia da expiação, aí tem 2 bodes, é lançado sorte sobre os bodes, um é para o Senhor e o outro é para Azazel. E naquele dia que acontece o dia da expiação, no final de tudo,
Israel é perdoado, é removido o véu que divide o primeiro compartimento do segundo, todos os pecados que estavam registrados naquele véu através daquele sangue que foi aspergido, aquele véu é removido, aqueles pecados é colocado sobre o bode que vai para o bode Azazel, que representa Satanás. A gente fala de tudo isso, aí depois é lançado sorte, um homem consagrado vai e leva o bode para o deserto, e acabou o dia da expiação, e amém, Israel foi purificado e pronto. É isso mesmo, a gente fala tudo isso, mas eu tenho uma pergunta. Quem representa, ou melhor dizendo, aquele homem que leva o bode lá para o deserto, o bode emissário, ele representa quem nessa história do grande conflito? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não fala muito dele, do homem que vai lá para o deserto para levar o bode. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uma diferença de uma ovelha, né, de um cordeirinho para um bode. As ovelhas, os cordeirinhos são mais mansinhos, mais calmos. O bode está sempre pulando. Não sei quem já viu, mas ele não para quieto. Vocês acham que o homem apto, que era para levar o bode para o deserto, ele levava o bode solto, assim, tangendo assim? Vocês acham? Não. Ele amarrava o bode e ia puxando, levando para o deserto. Contra a vontade dele, o bode não gosta de ser domado. Ele ia levando para o deserto. Aí vem uma pergunta, mas e se o bode se soltasse, voltasse e entrasse no arraial de Israel? Será que acontecia alguma coisa? Aí vem agora o texto que eu quero ler para vocês. Olha o que é que diz. Estamos no tempo de angústia. E vi que a obra de Cristo no santuário estava quase terminada. E depois que esta obra for concluída, ele, Jesus, vira à porta do tabernáculo, à porta do primeiro compartimento, e confessará os pecados de Israel sobre a cabeça do bode expiatório. Então ele colocará as vestes de vingança, e as pragas cairão sobre os ímpios. E os ímpios não perceberam que a vingança é do céu, até que Jesus se assente sobre a nuvem branca. O cenário para a volta de Jesus está sendo construído. O bode está indo para o deserto. Assim, enquanto as pragas estiverem caindo, note, o bode expiatório estará a ser levado para o deserto. No tempo de angústia, o bode está sendo levado para onde? No tempo de angústia. Por que é que eu falo tempo de angústia? É porque é nesse tempo que as pragas estarão caindo, sim ou não? Ele, o bode, lutará poderosamente para escapar. É por isso que eu disse que é a última carta da manga que ele tem. Mas será preso pela mão que o conduzirá. Se ele conseguisse escapar, Israel seria destruído ou morto. E vi que tomaria algum tempo para levá-lo à terra do isolamento, depois que os pecados foram colocados sobre a sua cabeça. Ele vai tentar escapar no tempo de angústia. Satanás é no tempo de angústia que ele é o bode emissário que está sendo levado para o deserto. Ele vai tentar se soltar. É a última carta na manga dele. E se ele se soltar, o que é que diz o texto? Israel vai perecer. E o Israel aqui somos nós. Tudo isso que a gente tem feito, tudo que temos pregado por mais de 100 anos como adventista, não valeu de nada. E como é que na prática ele se soltaria? Sabe como era? Era fazendo com que um dos 144 mil que estão a viver esse período de angústia, eles venham a cair. Se um deles cair, significa que o bode se soltou. Sabe por que eu digo isso?
Porque você sabe que no livro do Apocalipse, na maioria dos casos, os anjos que aparecem ali, eles representam movimentos, grupos de pessoas. E eu vi um anjo voar pelo meio do céu, está no Evangelho Eterno, etc, etc. Representa o movimento milerita, adventista milerita ali de 1843, 1844, onde foi pregado as duas primeiras mensagens angélicas. Os anjos representam o povo. Quem será que representa aquele anjo do Apocalipse capítulo 20, que diz que desce do céu com corrente nas suas mãos para prender Satanás e levá-lo e deixar preso no abismo? Uma linguagem muito parecida com a do homem apto que era escolhido para amarrar, não com correntes, talvez com uma corda, não sei, o bode expiatório e levar para o deserto e deixar ali para perecer. Quem será que é aquele anjo? Desde quando eu entrei na igreja, eu entendi e aprendi que aquele anjo representa os 144 mil. Eles estão simbolicamente levando o anjo para o deserto. E como é que eles estão levando? Resistindo à angústia, resistindo à tentação, não pecando. E a profecia, graças a Deus, nos diz que eles irão vencer. Eu quero vencer também. Sendo um dos 144 mil ou não, eu quero ser um dos vencedores. A minha oração esta manhã é que a gente venha a olhar para o Evangelho. E olhar para o Evangelho, mas olhar para o Evangelho eterno. Não romantize o Evangelho, porque Satanás ainda tem uma carta na manga. Há riscos. Há muitos riscos. Mas eu louvo a Deus e acredito na profecia que diz que nós seremos vitoriosos. Que Deus nos abençoe. E amanhã à noite eu irei fazer um complemento dessa mensagem, tendo agora como foco o caráter do povo de Deus e como nos preparar, como vencer aquilo que tem nos detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Que Deus nos abençoe.